Então vamos lá, Lucas 6, 20 e 23 fala assim: então olhando ele para os céus, para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós, o que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Dessa forma procederam seus pais com os profetas. Um treinamento efetivo e um processo de mudança sempre começa com a atitude que se tem a maneira como se vê a vida. Vivendo um processo individual de transformação de dentro para fora. Essa foi a primeira coisa que Jesus fez ao treinar os seus discípulos. Ele transformou suas atitudes e suas perspectivas, gerando um novo estilo de vida e uma nova forma de ver a vida. Da seguinte forma, ele lhes falou sobre mudanças de atitude. É interessante, Guerra, que esse texto, a gente tem o paralelo dele em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte e as bem-aventuranças. Com certeza. Aqui Lucas faz como uma forma simplificada, né, daquele sermão, mas o fato de ser mais simplificado não o é menos importante e nem menos profundo. Com certeza. E é exatamente isso que o Senhor Jesus quer trazer. Então, se você quiser, nós fizemos uma série de programas a respeito das bem-aventuranças baseados no texto de Mateus capítulo 5. Então, vale a pena você dar uma olhadinha, entra no site, né, da Rede Super, e entra dentro do programa de Tudo Um Pouco, Clínica da Alma. Você tem lá bem-aventuranças, provavelmente vai ter bem-aventuranças 1, 2 ou 3, porque nós fizemos mais de um programa abordando cada uma detalhadamente dessas bem-aventuranças. Então hoje, a nossa proposta não é detalhar exatamente a questão das bem-aventuranças, até mesmo como um princípio, né? Porque o Senhor estabelece isso lá como um princípio, mas abordar isso numa visão de uma mudança de dentro para fora, como realmente a verdadeira mudança deve ser, né? Mudar só o estereótipo, se não mudar aquilo que está por dentro, não resolve, né? Então, e é interessante como a gente vê muitas vezes, as pessoas, elas costumam fazer cirurgias plásticas, costumam fazer lipoescultura, mas continuam com os mesmos hábitos e aí daí a pouco elas começam o processo de engordar novamente. Por quê? Porque se preocupa com uma mudança externa e não se preocupa com uma mudança interna, que pode ser tanto emocional e até mesmo uma questão do metabolismo do próprio corpo. Tem corpo que tem um metabolismo diferenciado e que não adianta fazer regime, não adianta tirar litros de gordura, porque o metabolismo do corpo funciona daquela maneira. Então, esse é um exemplo para que você entenda qual é a nossa proposta hoje. É realmente criar uma nova perspectiva, mas não criar do nada, é modificar a perspectiva que a gente já tem. E Jesus, ele trata isso de uma maneira muito incisiva nesse texto, através de Lucas, não é? Que ele trata as questões, né, do nosso cotidiano, daquilo que nós passamos e vivemos, mas ele associa isso não com uma visão de derrota, de castigo, de peso ou algo ruim, mas ele associa estas situações que aparentemente são ruins e que fazem parte do nosso cotidiano com algo muito além daquilo que a gente enxerga, que há uma bênção para isso. Então, fique ligadinho que você realmente pode ouvir Deus falar com você, se você assim permitir.
Amém? Amém, glória a Deus. Depois do início aqui de dúvidas, que se chamou ou não chamou a vinheta de abertura, né? Então vamos às participações. Aqui, gente. DDD 41, lá no Paraná, Curitiba, né? Diz assim: bom dia, amados pastores. Tenho sido abençoada em cada programa Clínica da Alma que assisto. E eu quero pedir oração pela minha saúde emocional. Muito obrigado, grande abraço. Deus continue abençoando e usando a vida de vocês. É a nossa irmã Taline, lá de Curitiba. Taline, obrigado. Nós vamos orar assim aqui no final do programa, tá bom? Temos uma outra participação, DDD 79, lá no Sergipe. Diz assim: a paz do Senhor, pastores, vocês são bênção. Eu gostaria de saber, quando estou orando na promessa de Deus e eu sinto arrepio bom, isso é normal? E o Espírito Santo ou não? Ok, é do Espírito Santo ou não? Meu nome é José de Jesus e mora lá em Salgado, Sergipe. Já é de Jesus. Né? Já é de Jesus. Já é de Jesus. Já é de Então, Jesus. isso pode acontecer sim, São José. É algo que não significa... Quando a gente pensa em normal, significa que é a norma e que todas as vezes isso tem que acontecer. Não, isso não tem que acontecer todas as vezes. Mas é comum acontecer? Sim, é comum acontecer, e você ter essa experiência, e ter essa experiência muitas vezes, e outras pessoas ter menos vezes a mesma experiência, e outros nem terem essa experiência. Mas é comum sim. Então, o Espírito Santo, a presença dele, a própria presença de Deus através do seu Espírito, ela realmente nos dá uma sensação de prazer, muitas vezes de alegria, e assim como ela gera quebrantamento e choro, gerando em nós arrependimento, ela também gera paz e alegria, regozijo no Senhor e essa presença gostosa que o Príncipe da Paz traz para nós. Amém. E arrepiar é algo que pode acontecer sim. Inclusive no livro de Jó, ele traz essa referência do arrepio no corpo quando sente a presença do espírito, de um ser espiritual. Então, inclusive há referência bíblica para isso. O que não pode é... fazer disso um hábito. Se não arrepiar, não teve Espírito Santo. Se não arrepiar, né? Não orou. Se não arrepiar, Deus não ouviu. Não. Por isso que eu falei, não é norma. Isso. Tá certo? Aí tem uns que não arrepiam, né? Nem quando tá gripado. Aí fica aí preocupado. Então, mas não tem nada a ver. Ó. Tem uma outra participação aqui, que é do Recife também. Diz assim: bom dia, pastor. Eu sou Letícia, do Recife. Mandem um abraço para minha mãe, ela está mandando um abraço para os 3 rapazes abençoados. Amém. Amém. Obrigado. Como não tem o nome aqui da sua mãe, então, mãe da Letícia, receba o nosso abraço, viu? O nosso carinho, obrigado aí pelo abraço que você está nos enviando. Orem por mim, meu noivo, pois começamos a faculdade hoje e serão 4 anos de luta. Não só luta não, mas vai ser com certeza momentos... assim, já é uma vitória de estar começando. Tem que colocar isso como vitória. Não pode olhar só com essa perspectiva de luta. Olha, a luta faz parte na vida do cristão. Olha aí, ó, agradece a Deus, Senhor, obrigado que eu estou entrando na faculdade. Né? Minha mãe sempre disse que pastor Rogerinho tem um jeito de mansidão. Ele tem um jeito de mansidão, mas também fica bravo, viu? Fique com Deus, obrigado, você também, querido. Esse foi convincente, não foi? Esse aí deixou um bravinho no meio. Muito convincente. Vamos lá. Nós temos aqui, falou sobre a bênção de ser pobre. Não é? Então... E aí, olha bem, o contraste que isso estabelece. Sim, com Muitas certeza. vezes a gente tem a referência de que para ser abençoado tem que ser rico. Tem que ter recursos ou tem que ter dinheiro. Primeiro é que a gente precisa entender que há uma diferença entre ter dinheiro e ser rico. Não é? Assim como há uma diferença entre ser próspero e ser rico.
E Deus, ele coloca, através dos ensinos de Jesus, uma visão de bem-aventurados ou de abençoados, apesar de não viver no conceito de riqueza. Sim. Então, lá em Mateus, a gente tem isso de uma maneira muito clara, que ele fala aos pobres de espírito. Aqui, nós temos uma visão que pode ser um pouquinho mais ampliada. Olha, o que na realidade importa para nós é a nossa dependência em Deus. Nós até falamos isso a semana passada. Dinheiro, ele não é a solução, ele é recurso. Sim. A nossa dependência deve estar em Deus. Então, se você tem recursos, mas continua dependente de Deus, você é abençoado. Se você não tem recursos, mas está na dependência de Deus e Deus é o seu provedor, então você também é abençoado na mesma medida e na mesma proporção do outro. Né? Então, isso é interessante a gente estabelecer. Com certeza. Porque um dos grandes pontos da teologia da prosperidade é que a bênção de Deus está ligada, não é? Ou ser abençoado significa ter dinheiro ou significa comprar coisas. Deus não falou isso em nenhum momento. E aqui esse texto ele é muito taxativo em relação a isso, né? Com Apesar certeza. de, entre aspas, ser pobre, você pode se sentir rico, porque a bênção de Deus está sobre você. Amém. Amém. Nós temos aqui outra participação. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Daniel, eu sou de Ibatiba, no Espírito Santo. Mando todos os dias mensagem, mas vocês nunca leem. Nós estamos lendo hoje, viu? Não fica triste não, está sendo lido agora. Esse programa é muito abençoado, que possa continuar sempre assim. Que orem por mim e pela minha família, eu também sou Guerra. Aí. Tá vendo? Então, tá vendo? Então é o Daniel Guerra, Daniel, viu? Isso aí, rapaz, então. 5 para você, Daniel. Não, se é de Ibatiba do Espírito Santo, merece mais um. Mais um, Então, Daniel, gente fina, viu, Daniel? Obrigado, viu, Daniel, pela sua participação. Nós temos aqui uma outra participação, que é a nossa irmã lá de Serra Negra. Né? Olá, pastores. Estava sentindo falta de participar. Por favor, orem pelo meu esposo, que segunda-feira, dia 13, ele dará a entrada da sua aposentadoria. Amém. E pela minha saúde, eu já agradeço. A alegria de vocês nos levanta e nos anima a caminhar. Vocês são bênçãos, amamos vocês e oramos todos os dias por cada um. Muito obrigado, viu, Rita? Precisamos das suas orações. A Rita lá de Serra Negra, interior de São Paulo. Muito obrigado, Rita. Temos aqui o DDD 28, que também talvez é interior do Espírito Santo, né? Bom dia, orem por mim, estou operada, me recuperando. É a Marta Cecília, muito obrigado. Ok, Marta, nós vamos orar assim aqui no final. Muito obrigado pela sua participação. DDD 35, aqui um irmão manda uns salva de palmas, então, muito obrigado. Receba também aí, no nome de Jesus. Bom dia. DDD 33, aqui interior de Minas Gerais. Eu gostaria de saber se a esposa do pastor é autoridade na igreja e se ela pode ser chamada a atenção por algo, mesmo estando sob liderança, ou só o pastor tem o direito de chamar a atenção dela, mesmo que ele não tenha parte do ministério que ela tem. Por exemplo, corpo diaconal, os líderes diaconais podem chamar a atenção dela por algo que tenha feito errado dentro do diaconato ou não? Eita. Essa é uma questão interessante, Rogério, porque a gente tem falado isso em algumas oportunidades, que o fato dela ser esposa do pastor não significa que ela tenha que ser pastora, né? Porque isso é uma função e que é o Espírito de Deus que libera tanto essa unção e leva a igreja a reconhecer a função pastoral na vida dessa pessoa. Então, o fato de ser mulher de pastor não significa que tenha que ser pastora. Agora, dentro da estrutura, vocês precisam entender que há cargos e funções. E quando se dá um cargo e uma função através de uma assembleia, que eu
pelo que eu estou entendendo, é esse aspecto. Essa função, ela tem o nível de autoridade compatível com ela. E existe, com certeza, dentro dessa estrutura da organização, alguém que está sob autoridade diante daquela função. No caso, o pastor-presidente, dentro da estrutura, deve ser, provavelmente, dentro dos estatutos que vocês têm, a maior autoridade. E aí é só olhar quem é que está acima de, não é? Em termos de estrutura, de função e cargos reconhecidos pela Assembleia. Então, eu acho que é isso que precisa prevalecer, já que vocês estão diante de uma situação onde a questão parece ser muito mais a nível de cargos, não é, do que de funcionalidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.